Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, na verdade, continuar compartilhando com a igreja nesta manhã aquela trajetória empoeirada de Davi pelos desertos da região da Judéia. Nós falamos em uma das mensagens atrás sobre o momento em que Saul teve ciúmes de Davi e então decide persegui-lo, e ele começa então a sua fuga, caminha ao deserto buscando salvar sua vida. Davi tem muitas experiências ali, nós temos pregado sobre isso, já tem alguns domingos. Entre elas, nós destacamos aquele momento em que Deus revelou o coração daquele sujeito chamado Doeg, um camarada não confiável. Nós falamos sobre um momento em que Davi teve a vida de Saul nas suas mãos, aquele que então era o seu perseguidor. Davi teve diante dele a sua vida, mas o poupou pela misericórdia do Senhor. Davi teve uma experiência profunda ali, Saul também. E agora nós chegamos, queridos, no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, depois daquele episódio na caverna de Adulão, onde esta foi a última mensagem que trouxe a igreja, onde Davi poupa Saul naquele momento ali que ele viveu. Saul volta para casa, diz que não perseguiria mais Davi, mas isso não era verdade. Mas aquele momento era o que estava acontecendo, e Davi então continua a sua história no deserto, e depois daquele episódio com Saul, ele enfrenta algo, um inimigo, podemos dizer assim, que não vinha mais de fora. Não era um inimigo externo. Agora o seu inimigo era o próprio coração. O seu inimigo agora vinha das suas entranhas. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre quando o deserto testa o nosso coração. E para isso quero usar o texto de 1 Samuel capítulo 25, a partir do verso 1. 1 Samuel 25, a partir do verso 1, nós temos aqui a versão NVI. E a palavra do Senhor diz assim: Samuel morreu. Olha, o homem que havia ungido Davi, aconselhado Davi, orientado Davi, acompanhado Davi durante parte da sua vida, nesse interim, nesse contexto de deserto, Samuel morre. E todo Israel se reuniu e chorou, e sepultaram onde ele vivia em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail. Veja que interessante o destaque que o texto faz agora. Uma mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, aquele mesmo que foi junto com Josué um espião na Terra Prometida, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o meu senhor, mas muita paz para o senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Esta foi a mensagem que Davi enviou através dos seus 10 servos a Nabal. E ele continua: sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os teus pastores, Davi lembra Nabal, estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, a região em que Nabal habitava, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, escreve Davi, ou manda o recado Davi, e eles poderão lhe dizer. Por isso te peço, seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor,
dá aos teus servos e a teu filho Davi o que puderes. Davi estava numa condição de deserto, passando privações, sendo perseguido. Tem diante dele Nabal, um homem rico, um homem poderoso, influente no seu tempo. Estava vivendo um período festivo. O período da tosquia era como que um período de colheita, queridos. Era um tempo de festa, de fartura, de bonança. Os rapazes foram e deram a mensagem a Nabal, em nome de Davi, e ficaram esperando a resposta. Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Porque deveria eu pegar meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não sei se sabe de onde. Até aqui. Nesse momento da história, o perigo muda de roupa. Não era mais Saul quem perseguia Davi. O perigo não vinha mais através de espadas, de armaduras, de lanças, de homens, a busca de Davi. Não. Dessa vez o perigo vem na forma de ingratidão. Dessa vez o perigo vem na forma de desprezo. Desta vez o perigo vem na forma de palavras duras. E para piorar, queridos, num momento muito difícil da vida de Davi, Saul o perseguia e o seu líder, aquele que podemos dizer, o seu mentor, o seu pastor Samuel, havia morrido. Que tempo difícil. E aqui eu chamo a sua atenção, queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Às vezes, o maior perigo no deserto não é o inimigo externo que nos persegue, mas o nosso coração quando se cansa. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Porque o inimigo, quando é visível, você vigia, você sabe contra quem está lutando, você se organiza, você se posiciona. Ah, queridos, mas quando o coração cansa, esse inimigo torna-se silencioso. E veja que interessante, igreja. Quando o coração está forte, alinhado, fortalecido no Senhor, toda afronta que vem é coisa pequena. É resolvido facilmente na força espiritual que Deus nos dá. Mas quando o coração está cansado, a afronta torna-se um gigante poderoso diante de nós. Quando você está abatido espiritualmente, quando você está cansado espiritualmente, quando você está de alguma forma decepcionado espiritualmente, não estou dizendo que isso é certo, mas isso passa algumas vezes pela nossa vida, pelos nossos corações. E assim como Davi experimentou isso, eu e você podemos experimentar esses sentimentos hoje também. E aqui está o perigo. E a pergunta que sai desse texto aos nossos corações é: o que você faz quando é tratado injustamente? O que você faz quando é desprezado, mesmo quando tem uma conduta correta, uma postura íntegra, uma postura reta no meio em que você vive? São diversas maneiras que nós reagimos, queridos, a essas questões que nos envolvem. Você se revolta? Pode ser que sim. A reação, ela é imediata. O coração esquenta. A língua tem aquela vontade de saltar da nossa boca. A mente começa a ensaiar um discurso que é para arrebentar com a vida do outro. Como é que você reage?
Tem gente que reage se revoltando. Tem gente que reage se calando, mas ficando indignado por dentro. E isso é perigoso também porque essa raiva, o silêncio não cura. Ele só adia a sua reação. Ai, como isso é verdade. Como você reage, querido, quando é tratado injustamente? Você revida? Ah, porque tem gente que revida. Olho por olho, dente por dente, do jeito que vem, vai. Já ouviu essa? Não, não pisa no meu calo, não, que eu piso de volta. Eu trato no mesmo nível, é no mesmo padrão. É assim que eu vivo. É assim que eu faço. Até dar uma sensação momentânea de alívio, você devolver na mesma moeda. Mas aquilo deixa no seu coração um rastro de culpa, querido. Um coração cansado. E ainda mais feridas abertas. E feridas abertas têm que ser tratadas. Não adianta querer passar um paninho por cima. Não adianta mudar o discurso. Não adianta tentar proximidade. Não adianta tentar querer caminhar junto. Você tem que tratar aquilo que um dia aconteceu entre você e alguém na sua vida. Você revida. Você fica com aquilo para si. Você escolhe que tipo de reação diante de uma situação diversa como essa de Davi. Agora, você pode escolher também entregá-la a Deus. E quando você entrega ao Senhor a ofensa e o ofensor, você mostra maturidade espiritual. Isso não é fraqueza, querida, é confiança de que Deus é aquele que age por você, de que Deus é aquele que luta por você, de que Deus é aquele que defende a tua causa, de que Deus é aquele que sabe, que conhece, que conhece aquilo que passa no seu coração, de que Deus é aquele que sabe, que conhece a intenção do outro de te desestabilizar emocionalmente, espiritualmente. Mas quando você entrega, você confia, porque sabe que Deus tratará a questão com quem quer que seja. E isso, querido, é libertador. Quando você entrega nas mãos do Senhor, você não deixa de ser afrontado, você não deixa de sofrer, mas você redireciona o peso da afronta e da culpa para aquele que pode suportar e disse que suportaria por amor a nós. Você crê nisso? É fácil? Não. Mas quando nós olhamos para a experiência de Davi e para a misericórdia de Deus sobre nós, nós entendemos que nem toda injustiça, isso foi no caso de Davi, isso se aplica a nós hoje também, nem toda injustiça vem para nos destruir. Nem tudo que é desfavorável a você, queridos, vem para te destruir. Algumas vêm para nos fazer desapegar da aprovação do homem que muitos de nós buscamos. Eu estou fazendo porque eu espero que o pastor me aplauda. Eu estou fazendo porque eu espero que o meu líder me aplauda. Eu estou fazendo porque eu espero que o meu esposo me aplauda, porque minha esposa me aplauda, porque o meu amigo me aplauda. Eu estou fazendo para ser reconhecido no meio que eu estou vivendo. Não. Algumas injustiças vêm para nos fazer desapegar da aprovação do homem em algumas coisas. Vem também para amadurecer a nossa fé. Cada vez que nós escolhemos o Senhor, cada vez que nós reagimos como o Senhor reagiria, cada vez que nós escolhemos abençoar e não amaldiçoar a vida de alguém que vem contra nós, nós nos parecemos mais com o Senhor. Nós nos aproximamos mais do Senhor. E ainda, o nosso coração é alinhado com o coração de Deus. Toda vez que você entrega uma ofensa ao Senhor, você alinha o seu coração ao dele. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Que momento Davi viveu?
Um homem que vinha na sua relação com Nabal, os pastores de Nabal e o rebanho ou os rebanhos de Nabal. Davi era um homem que fazia o bem, mas naquele momento, naquele tempo específico da sua vida, ele recebe por parte de Nabal o desprezo. Depois que Samuel morre, Davi encontra Nabal na sua vida. Às vezes, queridos, quando uma referência espiritual nossa sai de cena, nós experimentamos, podemos que dizer, que alguns testes emocionais e espirituais. Porque como texto lido, Davi, no tempo em que teve os rebanhos de Nabal e os pastores de Nabal perto dele, e Davi tinha naquele momento 600 homens, Davi protegeu os pastores, Davi guardou os rebanhos, Davi protegeu o patrimônio daquele homem chamado Nabal. E então, numa época de festa, da tosquia, um tempo de fartura, um tempo de alegria, Davi pede pão, mas é destratado. Davi pede provisão, e esta lhe é negada. Nabal responde a ele: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Nabal conhecia. Nabal sabia. Mas o que ele estava, naquele momento, escolhendo fazer era desonrar o nome e a pessoa de Davi. Como não saber o que Davi à sua volta fazia com seus rebanhos? Como não saber o que Davi à sua volta fazia com os seus empregados? Ele sabia. Mas naquele momento, Nabal escolheu desonrar Davi. E aqui nós tiramos algumas lições preciosas, queridos. E nós aprendemos que fazer o bem não nos livra de sermos maltratados. Às vezes você está cansado de passar por isso, mas não desista. Porque existem pessoas que se beneficiam daquilo que você faz. Existem pessoas que se aproveitam daquilo que você pode fazer, mas se recusam a reconhecer o seu valor, se recusam a reconhecer quem você é. Isso aconteceu com Davi. Isso acontece ainda hoje. O bom caráter, querido, outra lição que a gente aprende aqui, ele não impede ataques. Você pode estar certo, você pode chegar com educação, você pode ter todas as razões junto a você, mas ainda assim você pode ser ferido com uma palavra amarga, uma palavra de desprezo, com uma atitude contrária àquilo que você faz. Aprenda também que você pode servir com fidelidade. Você pode ter uma vida, uma trajetória linda, mas isso não impede de que a ingratidão alcance sua vida. Isso porque que eu e você lidamos com gente. Lidamos com pessoas tolas como Nabal. Lidamos com pessoas feridas às vezes, decepcionadas às vezes, que resolvem descontar toda a sua frustração no primeiro bem-aventurado que se coloca diante dele. Davi estava experimentando, queridos, tudo isso no deserto da sua vida. E essa palavra, ela me chama a atenção, porque ela é muito parecida com a nossa caminhada nesse tempo, irmãos. Você faz as coisas de maneira correta, você anda segundo a orientação do Senhor, e o que vem contra você muitas vezes são flechas do inimigo,
para tentar tirar você do caminho, do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu aprendo na prova que Davi viveu naquele dia, que o maior perigo não vem de fora, vem de dentro. E ele aumenta proporcionalmente quando a nossa raiva vira ira. Quando a nossa decepção vira um sentimento de vingança. Ah, você vai ver comigo, sua hora vai chegar. Espera. Vingança é um prato que você come frio. Já ouviu falar isso? É assim que o homem age. Então, nós encontramos agora Davi reagindo à resposta de Nabal nos versos 12 e 13. Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a Davi cada uma das palavras de Nabal. Cada uma. Cada palavra de desprezo, cada palavra de ingratidão, cada palavra dita que ia ferir o coração e o orgulho de Davi foi narrada para ele. Verso 13. Então Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. E Davi também. E cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram no acampamento com a bagagem. Agora o que parecia ruim ficou pior ainda. O mesmo Davi que poupou a vida de Saul, aquele que buscava a sua morte, é o Davi que está prestes a matar um homem tolo que lhe negou o pão. Olha o perigo da ira, querido. E sabe por que essa ira na vida e no coração de Davi? Porque injustiça repetida sobre nossas vidas cansa, e cansa mesmo. Porque humilhação acumulada pesa, e pesa mesmo. Tem gente que não descansa enquanto não tira o seu sossego e a sua paz. Por que Davi reagiu daquela forma? Porque o deserto prolongado, queridos, desgasta o nosso coração. Você consegue entender o perigo que eu e você enfrentamos nesse tempo? Por isso é preciso vigiar. Não só diante das coisas grandes que nos cercam, mas diante das pequenas coisas do dia a dia às quais somos expostos. Davi não está reagindo como um ungido, ele está reagindo como um ferido. E assim muitas vezes nós somos. Eu contei aqui outro dia e vou repetir para que vocês se lembrem. Ouvi uma vez alguém dizer, diante de uma situação de estresse: eu vou arrebentar com esse sujeito. Então alguém com bom senso do lado ali disse: você é servo do Senhor. Mas a ira havia tomado conta. E a resposta veio: hoje não sou não. Agora não sou não. A ira falou mais alto. E o que é que nós aprendemos aqui? Que nem todo pecado nasce da maldade deliberada do nosso coração, mas ele nasce também do cansaço da alma, do coração que pode estar exausto, querido, da fé que pode estar sobrecarregada. E isso cansa. Isso cansa. A reação de Davi mostra que o perigo nem sempre é um coração rebelde, mas um coração esgotado, cansado das lutas da vida.
Vigia, querido. Vigia, porque você nunca sabe quando encontrará um Nabal diante de você. Vigia, porque você nunca sabe quando terá uma palavra contrária, mesmo você estando no seu direito, contra você. Davi não tinha acordado naquele dia, disposto a brigar. Hoje, se alguém passar no meu caminho, eu passo por cima. Hoje, se alguém vier contra mim, eu vou contra ele com 10. Não. Davi tinha acordado naquele dia cansado, porque o deserto cansa. Ele estava cansado de fugir. Ele estava cansado de ser injustiçado. Talvez até mesmo cansado de esperar o cumprimento da promessa de Deus sobre sua vida. Você será rei sobre Israel. Ele tinha cansaço. E quando Nabal o despreza, aquele desprezo não atinge apenas os seus ouvidos, ele atinge a sua alma que já estava ferida, esgotada, exausta. Aquele desprezo provoca uma reação terrível em Davi. E veja que interessante. O pecado de Davi, nesse caso, não está numa intenção fria e calculista para destruir Nabal. Davi foi frio e foi calculista quando ele planejou a morte de Urias. Um pecado deliberado do seu coração. Nesse momento, Davi foi vítima do seu cansaço, da sobrecarga que ele trazia sobre si e tentou resolver no peito e na raça. Esse Nabal vai ver comigo. Coloque todo mundo aí, espada na cintura, que eu não vou mostrar para ele quem manda nesse lugar. Coloca todo mundo aí, espada na cintura, que não vai ficar um homem vivo da casa de Nabal. Estas foram as palavras de Davi. Que texto extraordinário, irmão. Quando a alma está cansada, a emoção fala mais alto que o espírito. A dor assume o controle. E Satanás ri da nossa vida. Vibra das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa forma como reagimos àquele que vem contra nós. Por isso, vigiar não é apenas resistir ao mal. Não. Vigiar é também cuidar do coração quando ele está cansado. Meu irmão, cuide do seu coração. Porque, como diz a palavra do Senhor, dele procede as fontes da vida. Vigie, sim, sobretudo, o seu coração cansado. De que maneira eu faço isso, pastor? Reconhecendo os seus limites. Reconhecendo, sabendo a hora de descansar em Deus. De que maneira eu faço isso, pastor? É querendo voltar à presença. É querendo ouvir a voz de Deus antes de responder pessoas. Guarda no coração, querido, quem vigia a própria alma evita lutas desnecessárias. Quem vigia a própria alma evita lutas desnecessárias. Na sequência dos acontecimentos, algo extraordinário acontece. Deus intervém. Capítulo 25, agora versos a partir do 14. Um dos servos de Nabal disse a Abigail, sua mulher: Abigail, no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou.
No entanto, aqueles homens, os homens de Davi, foram bons para conosco. Agora, leve isso em consideração. E veja o que a senhora pode fazer. Nós estamos lascados. Veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, falando de Nabal, que ninguém consegue conversar com ele. Verso 18 agora. E imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensado. Até eu queria estar lá. E os carregou nos seus jumentos. Que banquete! E enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. Agora entra em cena a mulher bonita e inteligente. Lembra que Salomão escreve: a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as suas próprias mãos, a destrói. A mulher bonita, a mulher sábia, Abigail, era casada com um homem tolo e mau, diz a palavra do Senhor. Isso quer dizer, querido, que você pode ser uma sábia, linda mulher casada com um cavalo do seu lado. Isso quer dizer, querido, que você pode ser um homem temente a Deus, gente boa, boa aparência, ser casada com uma... Como é que fala? Uma égua, né? Vai ficar igual do seu lado. Uma ignorante do seu lado. Mas a Bíblia diz, olha, o jugo desigual é problema. Vigia. Então Deus levanta Abigail. O seu nome significa alegria do Pai. E ela trazia consigo, queridos, 3 características poderosas, marcantes na sua vida. Primeiro, discernimento. Ela age rápido. Quando o seu servo chega para ela, Senhora, nós estamos em perigo, tolo, o burro do Nabal ignorou Davi e ele vem contra nós. Ela reage imediatamente. O mal, queridos, não é ignorado por ela. Ela sabe que aquilo era prejudicial para a sua vida, sua casa, seu povo, então ela reage. E apesar de ver a situação complicada que o seu marido os havia colocado, ela não explode. Ela não vai brigar com Nabal. Deixa de ser burro, cara. O homem está vindo aí cheio de espada e homens. Vai acabar com a gente. Não. A sua reação não foi explosiva. Ao contrário. Ela falou com o seu servo, vamos preparar o que nós pudermos preparar aí e vamos tentar acalmar o coração de Davi. Discernimento. Também humildade. Quando ela encontrou Davi, o texto abaixo diz que ela se prostrou diante de Davi. Não porque ele estava certo, mas porque ela entendia o peso da unção de Deus sobre a vida dele. Porque ela entendia que ele era um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. E a sua percepção, a sua humildade, desperta nela uma terceira característica, uma palavra da parte do Senhor para a vida de Davi. E ela diz assim: o Senhor certamente firmará a tua casa, Davi, e não haverá peso na tua consciência por derramar sangue inocente. Ela não tenta justificar a atitude de Nabal, mas ela declara uma palavra profética sobre a vida de Davi, depois de apresentar a ele tudo aquilo que ela havia levado, depois de se prostrar diante dele, ela diz: não fira a minha casa, o Senhor há de firmar a sua. Davi, lembra que eu disse que Davi estava cansado já de esperar? Será que a promessa de fato virá? Será que o reino de fato virá?
Então Deus, através de Abigail, diz: olha, o Senhor firmará a tua casa, você não será mais fugitivo, você não será mais alguém que mora no deserto, você tem um endereço que Deus já tem preparado para a sua vida, Ele firmará a tua casa. Aquilo deve ter entrado no coração de Davi como um bálsamo. Um homem cansado, sem ter onde dormir, sem ter com o que contar, além daqueles seus homens à sua volta. Ele ouve da parte do Senhor, através de Abigail: o Senhor firmará a tua casa. Não faça isso, Davi, porque, verso 31, não haverá peso na tua consciência por você derramar sangue inocente. E Davi, que já estava com a espada à cintura, a decisão tomada, a emoção controlando o seu coração, Davi ouve Abigail. Porque ela foi enviada por Deus, não apenas para proteger Nabal e a sua casa. Ela foi enviada por Deus para proteger Davi de si mesmo. Olha que coisa linda. Muitas vezes nós precisamos ser protegidos de nós mesmos, queridos. Porque, na verdade, existem momentos em nossas vidas que o maior perigo, guarda no seu coração, não é aquilo que vem contra nós, mas é aquilo que está prestes a sair de nós. O maior perigo nas batalhas que nós enfrentamos, irmãos, muitas vezes não é externo, mas é aquilo que de nós pode sair. Davi foi ungido, foi escolhido, estava destinado ao trono, mas naquele momento ele estava a um passo de tomar uma decisão que mancharia a sua história. Então Deus levanta Abigail como que um freio de misericórdia. O Senhor estava parando Davi. E naquele momento, mais do que vencer uma batalha, Davi venceu a si mesmo. Ele poderia ter seguido adiante. Ele poderia ter recebido o alimento. Ele poderia ter poupado a vida de Abigail. Ele tinha homens. Ele tinha força ao seu lado. Tinha espada na cintura. Ele tinha razão aos seus próprios olhos. Mas ele escolheu ouvir aquela mulher que falava em nome do Senhor. Naquele dia, queridos, Davi não conquistou um território geográfico. Ele conquistou o seu próprio coração, o domínio próprio, o controle interior. Na verdade, existem muitos homens fortes que vencem inimigos externos, mas também existem homens espirituais que vencem seus próprios impulsos. Davi, naquele momento, mostrou-se um homem espiritual ao deparar-se com Abigail. Esse texto nos ensina, queridos, que maturidade espiritual nem sempre é reagir com força, mas é saber quando e como reagir diante daquilo que está em você, com você, contra você. Pode ser que hoje, e é importante pensar nisso, a sua vitória seja em não responder aquela mensagem abusada que você recebeu. Ai, como é difícil, né? Como é difícil. Pode ser que hoje a tua vitória seja em não dar aquela resposta atravessada que você gostaria de dar. Pode ser que hoje a sua vitória seja em não tomar aquela decisão precipitada que vai te levar para longe da vontade do Senhor. Pode ser que a maior batalha da sua vida hoje, essa semana, nos próximos dias, não será contra alguém de fora. Pode ser que essa batalha seja contra algo que está dentro de você.
Que o Senhor nos dê, queridos, a todos, a sensibilidade de reconhecer as Abigaíls que Ele tem colocado diante de nós. Fazendo isso, nós seremos poupados de muitas dores. E eu quero concluir dizendo que a justiça de Deus não precisa da minha e da sua justiça. A justiça de Deus não precisa da minha e da sua justiça. Agora, nos versos 36 e 37, nós vemos assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete na sua casa. Ele estava alegre, bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Porém, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. 10 dias depois, Deus o matou. 10 dias depois, Deus o matou. Nabal morre não pela mão de Davi. Nabal morre pela mão de Deus. Isso é libertador, queridos. Porque quem confia na justiça de Deus não precisa se tornar um homem injusto. O Senhor lutará por nós. Feche seus olhos. Quem vê o Senhor agindo, quem percebe o Senhor agindo, quem confia no Senhor sabe que Ele vê toda a afronta que vem contra nós. Quem confia no Senhor sabe que Deus conhece a intenção de todos aqueles que vêm contra nós. Quem confia no Senhor sabe que Deus pesa o coração. Quem confia no Senhor sabe que Deus age no tempo certo. Se Davi tivesse matado Nabal, teria carregado culpa. Como ele esperou no Senhor, ele carregou testemunho. O nosso dever não é fazer justiça, irmão. O nosso dever é permanecer justos, porque isso glorifica o nome do Senhor. Eu te convido nessa manhã a colocar diante do Senhor todas as tuas guerras, suas lutas, seus adversários. Aqueles que travestidos de Nabal têm vindo contra você, te menosprezando, te humilhando, te rejeitando, te desonrando. Convido você a colocá-los diante do Senhor. Coloque e confie. Porque o Senhor é aquele que peleja por você. E aquilo que é luta para você hoje, Deus quer transformar em testemunho para você amanhã. Aquilo que Deus tem sobre a tua vida te alcançará, querido, no tempo do Senhor. Até lá, aproveite para crescer. Aproveite para amadurecer. Aproveite para se tornar um homem e uma mulher mais parecidos com o coração do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida de Davi, pelas suas fraquezas, pelas histórias duras que ouvimos a respeito do teu servo.
aquele que a tua palavra nos ensina que é homem segundo o teu coração. Nós te agradecemos, Pai, porque cada um dos momentos que Davi experimentou, ele aprendeu com ele. Sofreu, sorriu, mas aprendeu, cresceu e se tornou um homem que alegra o coração do Senhor. A nossa oração, Pai, é para que também, assim como fizeste com Davi no deserto, faça conosco hoje também. Nos dê discernimento, controle das nossas emoções e o desejo de viver a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Que o teu amor seja sobre nós. Que a graça do nosso Senhor seja sobre nós. E que as consolações do teu Espírito, Pai, seja sobre nós e com o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Tenha um dia de paz.